Olá, queridos alunos do primeiro período do Direito. Estamos aqui para falarmos um pouquinho hoje sobre teoria tridimensional do direito. Até então, na aula passada, estudamos sobre teoria pura do direito de Hans Kelsen. E hoje veremos como essa teoria brilhante, elaborada pelo professor Miguel Reale, tem tudo a ver com um processo de evolução do estudo da normatização do direito. Bom, professor Miguel Reale, ele nasceu em 1910, já não está mais entre nós, ele faleceu em 2006, porém ele deixou uma grande história, um legado para nós como jurista. Foi um grande jurista, respeitadíssimo. Ele foi professor de filosofia do direito na USP, foi reitor na USP, participou de diversos movimentos, inclusive do movimento integralista. Ele foi integrante da Academia Brasileira de Letras e desenvolveu aí uma filosofia da justiça, do direito, que foi conhecida e é reconhecida a nível internacional. E aqui o grande destaque vai para a teoria tridimensional do direito. Só para a gente recapitular, falando um pouquinho de Hans Kelsen, acerca de justiça e de direito, Hans Kelsen ele vai se manifestar dizendo assim, olha, nós vamos discutir justiça no aspecto de normas morais. O direito ele pode ser moral e o direito ele pode até ser imoral. E aí nós vamos ter o que é direito justo e o que é direito injusto. Mas uma coisa é certa, está na norma, ali está o direito. O direito ele não precisa respeitar um mínimo de moralidade para ser reconhecido como direito. Não tem nada a ver. O aspecto da moralidade, o que é ético, essas questões vão ser discutidas por outros ramos, outras ciências. E, portanto, para Hans Kelsen, a ética é uma discussão opinativa sobre valores. E isso é reservada para outras matérias que não seja o estudo da aplicação do direito. E aí, o que é o direito? Bom, as respostas se resumiam, a grosso modo, são normas visando a organização da sociedade. E o princípio de tudo é a justiça. Ora, na verdade, nós entendemos a justiça como algo importante que deve ser sentido no caso da ocorrência de uma injustiça. E aí, meus amigos, nós temos uma estrutura do direito. Essa estrutura que é definida por um grande aspecto do direito. A norma, como meio usado para garantir a convivência social e a justiça, com um conjunto de normas, compõe-se aí o ordenamento da sociedade e o ordenamento jurídico. E Hans Kelsen, avaliando tudo isso, ele fala assim, olha, o direito ele foi complicado. Ele foi complicado pela presença de fatos e de valores, o que então Hans Kelsen ele fala, precisamos elaborar uma teoria, e ele elabora a teoria pura do direito, afastando então os fatos e valores do pensamento. E aí os fatos corriqueiros, como fato natural, desastre, fatos econômicos, de ordem técnica, aqui entra nascimento, morte, amadurecimento, envelhecimento, todos eles geram consequências jurídicas. Assim como os desastres geram destruição de propriedades e mortes que, por sua vez, vão refletir em questões de sucessão, o nascimento gera a obrigatoriedade jurídica de se fazer um registro do recém-nascido, enquanto o amadurecimento, por exemplo, traz para nós a maioridade aos 18 anos de idade como consequência de se tornar um penalmente imputável, né? Mas, eis que surge o professor Miguel Reale, repaginando o entendimento do direito. Miguel Reale, como já falei, um respeitadíssimo jurista e filósofo do direito brasileiro, ele vai sintetizar uma teoria que é a teoria tridimensional do direito. E vai trazer uma notoriedade internacional onde ele vai integrar valor, fato e norma em uma dinâmica que ele chama de dinâmica de tridimensionalidade integrativa. Para Miguel Reale, não há como dissociar
os fatos sociais, a vivência social, como Hans Kelsen procura separar e olhar de forma pura. O direito, para o professor Miguel Reale, ele é fruto de uma experiência e ele está localizado nesse mundo da cultura. Por isso ele apresenta uma estrutura tridimensional em busca de um direito mais justo, mais eficaz, trazendo uma noção humanista da norma. E essa noção ela vai ser descrita como fato, valor e norma. E aí, meus amigos, a respeito de fato. O fato é um acontecimento social e que vai ser tratado pelo direito objetivo, ou seja, pela norma positivada. É o fato de interesse aí dos indivíduos que vai envolver os interesses básicos para o homem e que por isso vai se enquadrar dentro dos assuntos regulados pela ordem jurídica. Afinal, o homem ele está inserido dentro desse contexto social e dentro desse contexto sociais vamos ter fatos que transcendem o indivíduo. É isso que interessa, esse fato. E Miguel Reale ele continua falando do valor, fala, olha, o valor é um elemento moral. Veja que já começa a agregar algo que Hans Kelsen procurou afastar. Ele fala, não, o valor é esse elemento moral do direito, pois, afinal, tudo, aonde existir o homem, nós vamos ter o valor. Aonde tivermos alguma obra, uma realização, algo que parte do homem, tem um valor agregado. Assim como o direito, que vem exatamente das relações humanas. E, portanto, ele completa. Falamos de fato, de valor, de norma. Falamos de fato, de valor. E agora falamos de norma. E a norma vai agregar o conceito de fato, de valor. Ele vai falar assim, olha, quanto à norma, é um modelo jurídico. Um modelo jurídico de estrutura tridimensional que vai abranger de forma compreensiva e concreta os fatos e os valores integrados segundo essas normas postas, ou seja, essas normas positivadas em virtude de um ato concomitante de escolha e de prescrição, ou também emanado pelo legislador ou do juiz, ou resultante das opções costumeiras, ou seja, algo de costume, ou de estipulações fundadas à autonomia da vontade dos particulares. Concluindo, a respeito da teoria tridimensional do direito. Esse panorama tridimensional, fato, valor e norma, esse panorama ele interage de uma forma que as normas vão acompanhar os fatos. Os fatos, por sua vez, vão acompanhar os valores vigentes. Quando nós temos alteração de valores vigentes, nós temos um mecanismo, uma forma de olhar os fatos diferente. Se os fatos são encarados de forma diferente, as normas também são encaradas de forma diferente. E aí, meus amigos, a gente pode concluir, já vou dar um exemplo logo em seguida, que esse processo de interação entre fato, valor e norma é gerado exatamente pelas transformações que estão sujeitas à norma, pelo processo da evolução social do homem. Um exemplo. Quando vocês olharem Código Civil e forem estudar casamento, o casamento ele é realizado, é o vínculo estabelecido entre homem e mulher, está no Código Civil. Entretanto, tanto o STF quanto o STJ, o STF se manifestou a respeito de união estável, o STJ se manifestou a respeito do casamento e nem chegou mais ao STF a questão, porque ficou ali definida que tanto a união estável quanto o casamento, quando você olhar na norma, leia-se que é entre pessoas e não entre homem e mulher. Isso aconteceu exatamente porque o fato social, o fato ocorrendo tem um valor agregado, uma forma de se entender. E esse valor agregado ao fato alterou o entendimento da norma. E aí, essa é a melhor forma de se entender a teoria tridimensional do direito. Ora, portanto, o valor ele vai se referir ao que é direito, o que é justo, enquanto a norma vai falar sobre o direito objetivo, aquilo que está positivado, e o fato vai falar sobre direito subjetivo. Na teoria pura de Hans Kelsen, o valor ele sai de cena. Ele fala, não, discutir o que é justo, o que é injusto, o que é ético, isso vai ficar afeto a outras matérias. Agora, quando nós falamos de norma e de fato, Hans Kelsen opinava.
Já o professor Miguel Reale, ele vai causar essa interação tridimensional. Pois bem, meus amigos, a respeito da teoria tridimensional do direito, nós vamos ver então um moralismo jurídico diferente de Hans Kelsen. Isso é trazido pelo professor Miguel Reale. Nesse aspecto de moralismo jurídico, é um entendimento do que é certo, do que é errado, do que se leva ao comportamento ético, ou seja, do bem agir. Agora, por exemplo, nós vamos ter, em breve, um julgamento sobre os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová alcançaram agora o Supremo Tribunal Federal e há um recurso extraordinário tramitando exatamente sobre o direito dos testemunhas de Jeová recusarem no tratamento médico a transfusão de sangue. E exatamente fica aí a discussão, o que é mais importante, a vida ou a liberdade religiosa? E aí, meus amigos, a maioria pode dizer, olha, a liberdade religiosa é mais a vida é mais importante, mas a minoria vai falar assim, de que adianta a vida se a liberdade não for respeitada? Não vou entrar aqui nessa discussão de forma mais aprofundada, mas é exatamente esse entendimento de moralismo. O que é moral? E discutirmos então o valor é discutirmos algo que nós queremos, algo que nós achamos necessário. E o fato, meus amigos, o fato pode ser dos mais variados tipos. Pode ser um fato social, pode ser um fato econômico, pode ser um fato de ordem técnica, pode ser um fato natural. Se o fato está produzindo efeitos, então é um fato eficaz. E o normativismo abstrato, ele vai exatamente tratar disso. Abstrai-se os fatos e valores e deixa-se apenas a norma. Dentro desse processo de dogmática jurídica, serão utilizados os dogmas do código. Quando nós estudamos a lei, nós não entramos no mérito das circunstâncias da sua criação, seja por quem ela foi redigida e em qual contexto histórico. Até porque agora passamos na dogmática jurídica a realizar um processo filosófico, um processo de entendimento de qual é o objetivo e esse objetivo acompanhando a evolução social. E também Hans Kelsen já definia, não, nós temos que analisar uma dogmática estática. Uma vez dentro da pirâmide normativista de Hans Kelsen, não interessa o que é que está lá e o porquê que está lá. E aí vem a indagação, então por que nós temos normas? Nós temos normas exatamente por causa da necessidade, da simples necessidade de regulamentar os novos fatos. Toda vez que temos fatos novos ocorrendo, os nossos deputados e legisladores fazem uma nova lei. Claro que por si só isso não resolve, precisamos da execução desta lei, da implementação. Mas as leis surgem exatamente para regulamentar os fatos. Então, inicialmente surge um fato novo. Em seguida, surge a necessidade de ter normas para lidar com ele. Então, vamos atribuir a ele valores que podem ser pessoais ou podem ser culturais. E a partir daí, várias normas são pensadas a respeito de tal fato, baseando-se nos valores atribuídos a ele. E com o passar do tempo, novos fatos e valores são formados. E a pergunta é, será então que a norma foi feita anteriormente e vai responder da melhor maneira? Claro que não. E é exatamente nisto que o professor Miguel Reale vai complementar, alterar, na verdade, o conceito de Hans Kelsen. Ele fala, não, a gente precisa estudar agora o cenário em que está inserida essa norma. Fato, valor e norma. Nesse processo de normativismo concreto é que se aplica isso. E aí, como caminha a sociedade, também caminha o direito. Sociedade evolui, evolui-se o direito. E isso é o processo do normativismo concreto. Saímos do normativismo abstrato de Hans Kelsen e entramos no normativismo concreto do professor Miguel Reale. Por isso, é essa a grande distinção, acompanhar esse processo evolutivo social. A tridimensionalidade, ela tem exatamente esse caráter dinâmico e integrativo. Exatamente porque vai acompanhar a evolução da sociedade. Os elementos, então, que o professor Miguel Reale deixa para nós, fato, valor e norma, eles não podem ser analisados de forma isolada.
Eles são analisadas de forma conjunta, exatamente porque, segundo o professor Miguel Reale, eles são elos de um processo de normativismo concreto, que não existem isoladamente. Eles constituem uma unidade concreta. E, portanto, eles existem e se interagem reciprocamente. São elos, portanto, do normativismo concreto. Dentro desse raciocínio, nós temos a hermenêutica jurídica, esse processo de interpretação das ordens, do ordenamento jurídico. E essa matéria está totalmente afeta à teoria tridimensional do direito, porque a hermenêutica jurídica, ela procura estudar como é a lei específica, mas não só ela, qual é o propósito da sua existência diante da evolução social. E aí, meus amigos, nós temos a dialética que pressupõe um diálogo. Essa conversa, ela vai fluir à medida que os participantes apresentam seus argumentos. E aí nós temos a discussão de vigência e de eficácia. A eficácia, ela vai ser exatamente a produção de efeitos de uma norma. E a vigência, exatamente a existência dessa norma. Mas às vezes a norma ela cai em desuso. E às vezes nós temos fato novo que vai implicar na alteração daquela norma que já existia. Vou dar um exemplo para vocês para não ficar muito abstrato esse conceito. A lei da contravenção penal traz para nós a contravenção vadiagem e, por exemplo, a outra contravenção mendicância. E eu pergunto, quantas pessoas vocês conhecem que são detidas pela autoridade policial por mendicância ou por vadiagem? Isso já foi superado. Isso já é passado. Lá, algumas décadas e até quase há 100 anos atrás, era imprescindível ter essa penalização. Porque havia emprego, havia o entendimento social a respeito de ocupação. A pessoa se ocupava, nem que ela fosse de forma gratuita exercer algum labor. Isso mudou. E com a escassez do trabalho e assim por diante, uma pessoa que está na rua, sentada no banco da praça, em plena semana, não pode ser detida por vadiagem. Uma pessoa que pede ajuda, hoje se entende por políticas sociais que a última preocupação deve ser deter essa pessoa, penalmente falando. Mas ainda existem essas normas. São normas que caíram em desuso. Exatamente pela forma que se encara o andamento da sociedade. Assim como diante de novos fatos, como a internet. Então nós precisamos ver até que ponto teremos a eficácia. Até que ponto nós vamos alcançá-la? Bom, então o direito, meus amigos, ele não é apenas um sistema geral de normas. Ele é uma realidade cultural, constituída historicamente em virtude da própria natureza social do homem. À medida que a natureza social do homem caminha, o direito ele caminha como realidade cultural, nesse processo de integração de ordenamento jurídico. E na concepção tridimensional, o Estado ele não é somente uma organização fática do poder público. Não é somente a realização do fim da convivência social. Não é somente analisar a função de produtor e mantenedor do ordenamento jurídico. Aqui nós vamos analisar a realização harmônica do fato, da norma, do direito. Quando nós analisamos isso, esse fato, norma, valor, nós estamos analisando a realidade do papel estatal. Então, esses três elementos, fato, valor e norma, eles integram o Estado. E em regra, aliás, em toda regra, nós temos um juízo de valor. Juízo de valor vai mais do que juízo. O juízo ele é um ato mental pelo qual se atribui com caráter de necessidade certa qualidade a um ser, a um ente. Enquanto um juízo de valor se trata de uma apreciação valorativa ou axiológica sobre os fatos sociais observados. Portanto, o legislador ele não vai apenas descrever um fato, mas ele vai determinar algo que deve ser.
E aí, dentro desse aspecto, o que quer dizer a norma? É isso que tem que ser buscado. O que a norma quer dizer? Ora, a norma ela vai dizer exatamente aquilo que nós consideramos como normal, algo que compreende a normalidade. Um comportamento que, diante da escala de valores dominantes no seio social, deve refletir exatamente um comportamento considerado como normal dos seus membros. Isso que é norma. Então, a norma é um complexo de disposições que vão expressar a mediação do poder na atualização dos valores da convivência social. Exemplo, um beijo. Um beijo na cidade pequena tem muito mais reflexo como indignação do que um beijo numa capital. E agregue-se a isso um beijo entre pessoas do mesmo sexo, no interior, em praça. Isso vai gerar uma certa repercussão que numa capital já não existe. Assim como o consumo de entorpecentes em certos países é limitado, outros é permitido, pena de morte existe em determinados estados que compõem os Estados Unidos, em outros já é reprimido. Então, se a gente olhar o Estado apenas como criador e ordenador da ordem jurídica, estaremos desprezando essa realidade fática, essa realidade axiológica. Essa é a crítica do professor Miguel Reale a Hans Kelsen. Nós não podemos desprezar essa realidade. Se a gente olhar apenas o aspecto axiológico, nós vamos para o idealismo platônico também. Então a gente precisa analisar fato, valor e norma. E correlacionando isso, o professor Miguel Reale vai demonstrar que o Estado ele deve ser observado sob 3 prismas distintos: sociológico, filosófico e jurídico. Exatamente pelos os papéis. O papel de organização estatal como fator social. O papel do Estado como um fenômeno social, um fenômeno político, um fenômeno cultural. E o aspecto jurídico quando a gente estuda o Estado como órgão central da positivação do direito. E aí, meus amigos, nós temos, por exemplo, a Lei 8.629 de 1993, que vai discutir exatamente isso. A desapropriação quando não está sendo cumprida o interesse social da reforma agrária. E isso foi motivo de alegria e comemoração para muitos que herdaram, por exemplo, a fazenda em Chorozinho, no Ceará. Dá uma olhadinha nos nossos slides que eu deixo à disposição. Mas não somente na zona urbana, na zona rural. Na zona urbana nós temos isso também. Afinal de contas, é possível a desapropriação quando não se cumpre a função social. O Estado ele pode desapropriar um imóvel que não tem a sua finalidade sendo alcançada. Esse, meus amigos, é a ideia do professor Miguel Reale. Não desassociar o papel do Estado na positivação das normas. Nós devemos analisar, portanto, não só a norma como Hans Kelsen fazia, até um fato específico, mas o valor dela. O Estado ele deve ser analisado não somente sobre o aspecto jurídico, mas sobre o aspecto filosófico e o aspecto sociológico. É o que agregou o professor Miguel Reale, e eu digo mais para vocês. Para a gente finalizar, o professor Miguel Reale, ele até hoje não tem críticas veementes à doutrina que ele deixou para nós. De tal forma que se tornou algo que agregou a nível internacional. Essa discussão do importante sobre fato, valor e norma perdura e não há crítica contundente de forma que derrube essa noção deixada como legado do professor Miguel Reale. Para ele, essa experiência jurídica vai pressupor sempre esses 3 elementos: fato, valor e norma. Ou seja, um elemento de fato ordenado valorativamente em um processo normativo. Portanto, o direito ele não vai possuir uma estrutura simplesmente factual, como querem os sociólogos, ou valorativa, como proclamam os idealistas, ou normativa,
como defende os normativistas? Essas visões, elas são visões parciais. E elas não conseguem revelar toda a dimensão desse fenômeno jurídico. Por isso que o professor Miguel Reale, ele fala, precisamos analisar de forma interativa e global fato, valor e norma. E aí, essa interdependência entre esses três elementos que vão ocasionar num direito eficaz. A referência a um deles implica necessariamente a referir-se aos demais. Somente por abstração, o direito ele pode ser apreciado em três perspectivas. O direito como valor do justo, o direito como norma jurídica e o direito como fato social. O direito, então, para o professor Miguel Reale, ele é fruto dessa experiência e ele vai se localizar no mundo da cultura, constituído, então, por esses três fatores: fato, valor e norma. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e a gente continua na próxima aula. Um forte abraço para todos vocês.